São estes os temas que nós vamos abordar neste Closing Bell, com a ajuda de Henrique Neto, também Pedro Lino e ainda Filipe Garcia, que são convidados do nosso programa esta sexta-feira. Agradeço a todos a presença neste Closing Bell e começo pelos resultados da Cimeira. Finalmente vê-se uma Cimeira que até não se esperava muito, pelo menos o Primeiro-Ministro foi ao Parlamento dizer não esperem muito. As expectativas não sejam assim tão elevadas. Mas, pelo visto, foi a derradeira Cimeira aquela que realmente produziu resultados. Pelo menos os mercados assim o disseram. Pois, parece que sim. Só que em cada Cimeira, estávamos na 19ª ou 20ª. Já se deixou de contá-las quase. Já deixámos de as contar. A cada Cimeira, a minha reação é sempre uma tentativa de olhar para o lado positivo, porque nós precisamos, nós, portugueses e os europeus em geral, precisam realmente de que este drama, este psicodrama, termine e terminem bem, não é? E, portanto, penso que todos nós queremos que resulte. Mas depois verifico que, passado uma primeira reação, os mercados reagem positivamente, não é? Aliás, hoje reagiram. Mas depois, 2 ou 3 dias depois, começam a pensar... E eu tenho a ideia de que isso acontece, porque estes anúncios são feitos... Mas os pormenores, não é? Não sabem. E às vezes a diferença está nos pormenores. Por exemplo, o Durão Barroso, quando saiu lá da Cimeira, disse, salvo em relação à questão dos bancos e da recapitalização e da supervisão, etc., disse, e agora nós vamos apresentar as propostas. Disse ele, no futuro. Vamos agora apresentar as propostas. Bom, tinha acabado de dizer que a Cimeira tinha corrido muito bem, que havia decisões, sim senhora, mas eles agora iam fazer as propostas. Ou seja, presumo que as propostas são os pormenores, operacionalizar as coisas. E agora falta ver se realmente... E é natural que os mercados, quando começam a fazer perguntas e não tendo respostas sobre os tais pormenores, muitas vezes reagem negativamente depois de uma reação positiva. E por isso acho que se justificava que as cimeiras fossem feitas depois realmente de trabalhadas até ao seu pormenor e acabava a cimeira, aprovava-se, distribuía-se um documento com todos os pormenores e esse facto que é formal é um fator muito importante de dar confiança, não é? E como nós sabemos temos um problema de confiança. Agora, no seu conjunto, as decisões são positivas, não é? Podemos ver, então, Pedro Lina considera como o Henrique Neto que são precisos mais pormenores ou esta decisão de medidas de curto prazo de agir no mercado das dívidas, ao mesmo tempo que também há uma entrada direta, injeção direta do fundo na banca, pode sossegar os mercados? Pelo menos isso foram os sinais que mostraram. Pode acalmar momentaneamente, mas vamos lá colocar os factos em números para termos uma perspectiva melhor. A recompra das obrigações soberanas tem um limite, e o limite é 20% da dívida do país. Por isso já temos aqui um teto. Se somarmos a dívida da Itália e de Espanha, chegamos a 2,4 mil milhões de euros. 2,4 trilhões de euros. Se fosse isso era bom. 2,4 trilhões. 20% disso são 500 milhões, que é exatamente o dinheiro que sobra dos mecanismos, quer do FEF, quer do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Ou seja, o que foi decidido nesta Cimeira é que esse dinheiro do FEF e do Mecanismo Europeu pode ser utilizado para comprar dívida, mas... Não existe dinheiro. Primeiro, também não existe dinheiro, já lá vamos. Mas, repare, mesmo que se comece a pensar em aumentar a capacidade do fundo, que é o que já muita gente fala, que o FEF e o MES conjuntamente têm que ter mais de 1 trilhão, já há aqui uma restrição à partida, que é 20% do valor da dívida pública do país. Ou seja, existe aqui uma tentativa de maximizar ou minimizar o risco de exposição a um país que esses dois fundos podem ter. E depois há a questão do dinheiro. Vamos lá ver. A Espanha, a semana passada, teve com taxas a 7%. A Itália, acima de 6%. Ainda hoje de manhã teve a 6%. Depois, há 10 anos, baixaram para os 5,6%. Esses países já não têm o rating que tinham. E são esses países que contribuem para o mecanismo europeu, para o FEF e para o mecanismo europeu de estabilidade. Por isso não podemos pensar que a segurança que vai ser percepcionada pelos investidores estrangeiros que comprem obrigações do FEF seja a mesma do que era o ano passado. Porque os ratings destes dois países, que são grandes, baixou substancialmente.
E muitas vezes, quando falamos em eurobonds, que é o objetivo final de todos, o que ninguém na realidade quer eurobonds. O que todos querem é a taxa que a Alemanha paga há 10 anos, que era 1,6%. Mas se pensarmos bem, uma eurobond nunca vai ter a taxa alemã, nunca vai ter 1,6%. Há de ser uma média ponderada do risco europeu. Mas bastante menor das que pagas atualmente. Menor do que paga a Espanha e a Itália, isso é verdade. Mas mesmo assim, eu diria que isto é válido também para outras zonas do mundo, Estados Unidos e Japão, não é possível países neste momento que têm dívidas próximas de 100%, ainda não é o caso da Espanha, mas para lá caminha, ou mesmo próximo dos 90%, e com taxas de crescimento nulas ou negativas nos próximos 2 anos, não é possível estes países financiarem sequer acima de 2%, quanto mais a 6% e a 7%. Não é possível. E isto este resultado é um resultado, não deixa de ser positivo, que é um primeiro passo, é a primeira vez que se está a dar um passo no sentido de permitir que um fundo compre dívida soberana de um país ou injete dinheiro no sistema financeiro diretamente. É um primeiro passo. Mas também detalhes. E Angela Merkel também já disse que, no caso da ajuda à Espanha, que isto era uma ajuda singular e única. Não sabemos se isto é a porta aberta, se não é repetível. Mas o que ela disse é que o tratamento igual entre credores que ela abdicou, este vai ser o único caso. E era esse era uma das grandes incertezas dos investidores, era como é que é possível o Fundo Europeu de Estabilização e estes mecanismos criados estarem a emprestar aos Estados e terem preferência sobre todos os outros credores. Isso afastava qualquer investidor privado de comprar a dívida do país porque já sabia que o outro tem sempre preferência sobre ele. E isso, neste caso, agora foi um pouco mitigado. Por isso é que vimos esta reação positiva. Vamos a ver se... Nos próximos dias nas próximas cimeiras. Cimeiras entrando na 20ª. Filipe, este teto no limite da dívida e também o nós eurobonds mostra que Angela Merkel não cedeu assim tanto como se pensa à primeira vista. Bom, foi uma negociação e o primeiro aspecto positivo que eu retiraria desta cimeira é que conseguiu chegar-se a algum tipo de entendimento, porque o grande risco era que a cimeira fosse um verdadeiro fracasso e que se chegasse à conclusão que o início, digamos, da ruptura definitiva entre os diversos membros estivesse à vista. Ou seja, tudo o que nós vimos nas últimas semanas, declarações de parte a parte, foram manifestações de alguma intransigência. E qual é o verdadeiro receio que todos os agentes económicos enfim, que todos nós temos quando estamos a analisar esta crise? É que haja uma desagregação europeia. Esse é que é o verdadeiro risco que todos nós enfrentamos. E o primeiro aspecto positivo é que, apesar de tudo, houve um entendimento. E penso que esse é um aspecto que não se deve deixar de focar. Outro aspecto positivo diz respeito a alguma perspicácia por parte enfim, dos políticos europeus, ao perceberem que o que estava em causa nesta altura no mercado é esta ligação que existe entre o risco soberano e o sistema bancário. Ou seja, o que estava a contaminar nesta altura mais as contas públicas, para além, claro, das questões relativas ao crescimento económico que têm que ser tratadas, era esta necessidade de capitalização dos bancos que estava a ser assumida pelos Estados, como aconteceu na Irlanda, por exemplo, e que isso sim estaria a deteriorar mais os orçamentos, e o caso de Espanha era gritante. Ou seja, a Espanha, que neste momento, sem esta questão dos bancos, já está no limiar da sustentabilidade da dívida, até há quem considere que já nem isso, mas sem a questão dos bancos está no limiar da sustentabilidade, se tivesse que capitalizar os bancos e acrescer esse montante à sua dívida pública, perderia toda a sustentabilidade. E, portanto, houve alguma perspicácia em perceber que, nesta altura, o que estava em causa era a tentativa de quebrar essa ligação entre o risco soberano e o risco bancário. Esse é um ponto importante. Sobre Angela Merkel, fala-se muito da intransigência de Merkel e de como os alemães estão a ser um travão a todas as evoluções a nível de entendimentos. Nós temos que perceber que talvez seja melhor o diabo que conhecemos do que o diabo que não conhecemos. E que esta Merkel pode, se não tiver o apoio alemão interno, seja da sua coligação, seja mesmo dos próprios alemães nas próximas eleições, esta Merkel pode ser substituída por uma outra personagem
ainda menos europeísta ou ainda mais, enfim, irredutível nas suas posições. E, portanto, penso que se deve acarinhar um bocadinho mais aquilo que tem sido feito pelos alemães ou, pelo menos, pela Angela Merkel nos últimos meses. Os esforços. Este mecanismo encontrado para o sistema bancário europeu, nesta última cimeira, poderá vir também a beneficiar a próprio sistema bancário português? As mudanças têm que ser feitas, a recapitalização. Hoje, como vimos, Carlos Costa a dizer que já foram cumpridas as metas da EBA, hoje foram cumpridas os rácios de corte urbano de 9% e que também está tudo encaminhado para que os 10% sejam alcançados no final do ano. Como é que pode a banca portuguesa beneficiar de todas estas decisões? Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte. A grande vencedora desta cimeira, a julgar pelos mercados, foi a Irlanda. Foi na Irlanda que os spreads mais baixaram. Os spreads face à Alemanha, portanto, que os yields das obrigações mais baixaram. Porquê? Porque há a percepção que com estas regras para a Espanha, por uma questão de alguma equidade, terá que se melhorar de alguma forma o pacote irlandês. É melhor relembrar isto, é que a Irlanda pede um auxílio à Troika devido ao sistema bancário e não por igualzinho à Espanha. O Exatamente. Problema espanhol... Portanto, o problema até é diferente do português, de certa forma. E, portanto, os mercados percebem-se que a Irlanda, se calhar, vai ter condições melhoradas depois deste acordo. Isso é muito curioso, porque a Irlanda provavelmente é a vencedora e não se ouviu muito a Irlanda falar nas últimas semanas. Isto faz a ligação um pouco com Portugal. Às vezes faz sentido ser alinhado, ser silencioso e esperar que outros façam a nossa guerra. E penso que aquilo que aconteceu pode, de facto, beneficiar Portugal. E pode beneficiar os acionistas da banca, e pode beneficiar os bancos e o próprio sistema bancário. Dito de outra forma, piorar não piora. Piorar não piora. E, portanto, nesse sentido, acho que Portugal tem feito um jogo interessante de dar uma imagem de ser cumpridor, de certa maneira beneficiar dessa imagem, mesmo que depois, e podemos falar disso, os dados da execução orçamental possam deixar algo a desejar. É um tema que não poderemos deixar de falar também. Mas temos esta imagem de cumpridores e podemos capitalizá-la, sobretudo deixando os outros travar as nossas batalhas. E, ultimamente, França, com a questão de crescimento, e Espanha e Itália, com a questão bancária, têm travado as nossas batalhas. E agora, Dr. Henrique Neto, temos uma troika a visitar Atenas também já, segundo o Fundo Monetário Internacional, já preparado para talvez uma renegociação do plano. Também Portugal pode vir a ganhar, tal como pode vir a ganhar no sistema bancário? Eu penso que sim. Aliás, o Fundo Monetário Internacional, que historicamente era sempre muito duro, não é? Muito intransigente, tem vindo a dar sinais, mesmo em relação à Grécia, de renegociação, não é? Eu penso que será inevitável, não é? Será inevitável que haja alguma renegociação e alguma melhoria dos prazos, dos juros, presumo eu, não estou no segredo dos deuses, mas presumo que sim, que vai haver um clima de maior facilidade. Agora, resta saber, e esse é sempre o velho problema, eu também acho que não adianta muito diabolizar a senhora Merkel, porque ela, no fundo, é a guardiã, ou a Alemanha, é a guardiã de alguma disciplina, não é? Que também é preciso, não esquecemos da Grécia, que estava um resvalar das contas. Claro, é necessário alguma disciplina, porque os sinais na nossa própria sociedade, já há muita gente, anteriormente era o Partido Socialista e a esquerda, que diziam que seria preferível mais um ano, etc. Mas agora já há muita gente em Portugal, mesmo dos setores políticos do centro-direita, que vêm também reivindicar mais um ano. Há muitos, o Marcelo Rebelo de Sousa, sei lá, e muitos outros. E eu acho que, dadas as nossas características e dado o facto que estamos longe do governo ter, digamos, cumprido algumas das promessas disciplinadoras que prometeu, não é? Nos cortes, sei lá, no nível das empresas públicas, ao nível das empresas autárquicas, ao nível das PPPs, ao nível das fundações, ao nível de muita coisa, nós estamos muito longe de ter adotado, cumprir metas de disciplina normais, num país normal, que não tem dinheiro de sobra, e os países não têm nunca dinheiro de sobra, e, portanto, precisamos dessa disciplina. E portanto, eu tenho sempre receio de que, a qualquer momento, as nossas piores características
dos nossos governos, que é o facilidade e o facilitismo, venham ao de cima. Em qualquer dos casos, penso que vai haver alguma maior facilidade, provavelmente nos juros, não é? E nos juros penso que justificaria, não? Penso que justificaria. É uma grande porque manobra. É uma grande despesa nos números de execução orçamental conhecidos, que foram péssimos, mas saltam realmente o número de juros. Digamos, nos desvios orçamentais do orçamento do primeiro trimestre, os juros têm uma parte São juros que pesam bastante, tal como já vimos a receitas. relevante desse facto, não é? E, portanto, se o Banco Central Europeu disponibiliza dinheiro, como aliás os Estados Unidos, quase de graça, não é? Não há razão para que os Estados, em aflição, paguem juros de 4 ou 5 ou 6%. Não vejo que isso, das instituições, não estou a falar do mercado, estou a falar aqui das instituições, não vejo que se justifique, e aí podia e deveria ser, e presumo que vai acontecer isso, não é? E a Irlanda, nesse aspecto, eu também acho que a Irlanda tem feito o seu papel muito bem feito, e Portugal, nesse contexto, também penso que sim. Não adianta muito estar a ser fundamentalista quando não se tem dinheiro, não se tem vícios, não é? Se tem as armas para combater... Não se tem as armas para falar grosso. Para falar neste momento, Pedro, juros seria uma boa ajuda para os números a cumprir Portugal. As notícias também do sistema bancário português, pelos vistos, saudável, pelo que Carlos Costa disse, ou existem algumas dúvidas? Não, eu acho que este plano de recapitalização que já era aguardado há muito tempo, eu lembro que há um mês atrás os banqueiros andavam todos em stress à espera que a portaria fosse aprovada, isto porque estávamos em cima do limite, mas também porque começava-se a colocar uma questão de confiança. Eu acho que, não sei se as pessoas têm noção, mas muita gente nos últimos 2, 3 anos foi aos bancos e retirou uma parte das suas poupanças e tem guardado em dinheiro. O que eu acho que é um perigo, porque as casas podem ser assaltadas, mas a desconfiança foi de tal forma que as pessoas com quem eu falava, todas elas tinham muito mais dinheiro do que tinham habitualmente. E isso constituiu, no fundo, uma fuga de capitais, não para o exterior, mas uma fuga de capitais interna. E esse dinheiro, pouco a pouco, está a voltar ao sistema. Porquê? Porque estamos a tentar devolver a confiança às pessoas, estamos a tentar passar a imagem de que o sistema financeiro não vai falir, de que os bancos não podem falir, de que, apesar de, às vezes, rumores que aparecem, como apareceu há 2 anos o do BCP, numa sexta-feira, que o banco ia fechar na segunda e as pessoas todas a correr ao banco, quer dizer, isso é algo que devia ser imediatamente esclarecido, mas causa incertezas. E o facto desta recapitalização ter demorado algum tempo também causou um pouco de incertezas. Agora, assunto arrumado, maior confiança para os investidores, maior confiança para os mercados, maior confiança para Portugal, que é visto de uma forma diferente, maior confiança para os acionistas também, para que possam subscrever os aumentos de capital e verem uma perspectiva a longo prazo de retorno do seu dinheiro, mas principalmente maior confiança para os depositantes. Eu diria que o grande vencedor, em termos de confiança, vão ser mesmo os depositantes que, com esta recapitalização, fica praticamente posta de lado qualquer problema de incumprimento por parte da banca portuguesa. Quer dizer, nunca podemos dizer que nada vai acontecer, mas mesmo que a Grécia saia, eu até diria que nós já estamos muito bem preparados para esse cenário. A solidez da banca ganhou com todas estas questões e estes planos cumpridos. Sim, e para além disso, muito se fala da banca, mas a banca foi a primeira a fazer o seu trabalho. Antes do governo, a banca, tal como muitas empresas, internacionalizou-se, cortou custos, investiu em mercados emergentes, ou seja, diminuiu bastante a sua dependência do mercado interno. Se formos a ver, muitos bancos portugueses têm prejuízo hoje em dia no mercado interno e, apesar dos poucos lucros que apresentam, é tudo referente à atividade internacional que tem. E nisso houve uma visão que, infelizmente, os governos anteriores não tiveram. Foi uma visão de diversificar as receitas e de manter uma estabilidade, pelo menos de resultados, e que pudesse preparar o banco para as adversidades. Por isso, eu creio que o sistema financeiro está sólido. Temos os nossos problemas, como todos, mas não temos aquelas grandes imparidades, tanto que no relatório da Troika, nós, salve, fomos o país que menos ajustamentos
fez, ou cujos bancos tiveram que aumentar as provisões. Porquê? Porque o sistema já era em si um pouco, já estava limpo e os bancos já tinham um balanço, acho que transparente o suficiente, pelo menos comparando com os outros países. Um comunicado do Ministério das Finanças, depois de Carlos Costa ter falado, acho há pouco às redações, diz mesmo que as instituições de crédito portuguesas encontram-se agora entre os bancos mais bem capitalizados da Europa. Menos bem capitalizados e no caminho certo para Mas, perdão, já agora à custa dos acionistas também, porque... Não me esqueci que há aumentos de capital dos acionistas, no BCP de 500 milhões de euros, no BPI de 200 milhões de euros, a fazer até setembro. Sim, e a emissão de obrigações contingentes, onde o Estado vai entrar com o capital... 3 mil milhões de euros no BCP e 1.500 milhões de euros. Que vão ser um excelente negócio para o Estado. O Estado vai ganhar juros acima de 8%, ou seja, vai ter um spread líquido acima do que paga a Troika de 5% a 6%, e isso vai ser à custa da diminuição da rentabilidade para os acionistas a curto prazo. Agora, a confiança, se calhar, vale esse custo que os bancos neste momento têm que pagar. Sim, eu gostaria de acrescentar dois pontos. O primeiro é que esses rácios são dos mais altos da Europa por imposição do plano da Troika. Não é? Ou seja, isto decorre de termos sido obrigados a ter 9% e 10% de rácios e não obrigatoriamente. Estamos agora a fazer bandeira de uma exigência. Exatamente, é uma exigência que nos foi colocada e, portanto, não podemos ser também tão otimistas relativamente à banca. A segunda questão é que nós temos, penso que, perceber o contexto de financiamento da banca no seu funcionamento, enfim, regular. E a banca portuguesa vai continuar a ter uma travessia no deserto muito forte enquanto os credores internacionais continuam a não emprestarem aos bancos portugueses. E aquilo que nós sabemos, enfim, nenhum de nós, penso eu, está ligado aos departamentos de funding dos bancos, mas vamos falando com as pessoas e sabemos que... Neste momento é apenas o BC, a única fonte ou seja, de todo o nível... Independentemente da confiança que possa gerar, com certeza... Quanto menos receio houver da população, melhor, porque sabemos que a base de depósitos é importante para os bancos, sabemos isso tudo, portanto, isso faz todo sentido. Mas o problema dos bancos só se resolve quando, no seu dia-a-dia, puderem voltar a captar capital lá fora, não é? Porque enquanto não lhes emprestarem em mercado monetário interbancário a prazo e em condições decentes, continua a ser um problema. E, portanto, não é esta questão dos rácios realmente alegra, mas não resolve. O Estado tinha posto a meta em 2013 para regresso aos mercados. Já muitos dizem que não, que é impossível. Eu sou um bocadinho mais otimista, enfim, lavando um bocadinho as mãos, que é, isso não depende de nós. Isso não depende minimamente... Tal realidade, tal cenário que... Não depende minimamente de Portugal. Por exemplo, Irlanda tinha esse objetivo e toda a gente dizia que não era possível. Hoje já há vários analistas que, depois destas decisões da Cimeira, já dizem que se calhar a Irlanda já consegue. E a Irlanda não fez nada desde ontem até hoje. Mas tem uma boa economia. Com certeza, mas o que quero dizer é que não dependeu da ação da Irlanda o facto da probabilidade de acesso ao mercado no ano que vem ser maior. E Portugal é igual. Depende da dinâmica europeia. Só isso é que nos fará ter acesso ou não aos mercados para o ano. Mas o bom comportamento das contas nacionais, que hoje vimos o déficit e as contas da execução não são assim tão corretas. Mas eu ainda, sobre esta história dos bancos, ainda gostaria de chamar a vossa atenção também uma coisa que já aqui falámos, ou pelo menos eu falei há uns meses largos, e que agora está a ser corrigido, porque, como o Pedro disse, nota-se um retorno do dinheiro que estava debaixo do colchão ou algures. Mas isso também é por força de que as empresas e os bancos se decidiram a pagar melhor pelo dinheiro. E a tentação, as pessoas podem realmente pôr debaixo do colchão com muito medo, mas quando começam a ver outros a ganhar algum dinheiro, a comprar obrigações de tesouro, não é, que foram vendidas muito baratas e a ganharem bem. Como acontece agora com o modelo, não é? Com esta emissão de obrigações do modelo, e já tinha acontecido com a Brisa. E com a BP também já existiu e na área dos zonas, ou evento sempre alguma... Na área dos 7%. Começa a sair do colchão. Começa a sair do colchão. As pessoas começam a achar que é bom tirar o dinheiro do colchão, porque sempre é a tentação de ganhar dinheiro, é muito forte. E isso é um fator positivo, que é, no fundo, fazer funcionar o mercado. Porque realmente os bancos portugueses, eu falei aqui muito, financiavam-se, quando ainda se podiam financiar no mercado internacional, e nunca fizeram um esforço sério
de, digamos, atrair poupanças nacionais, compensando-as razoavelmente, não é? E isso mudou um bocado, não é? Nos últimos tempos. Já estão a ver mais as pessoas como clientes, que realmente é bom ter o dinheiro delas e já não estão a decisão só numa parte. Até o Deutsche Bank já está a fazer. E estas emissões obrigacionistas concorrem com os depósitos. Neste ou seja, momento, não se trata de instrumentos, enfim, das mesmas instituições. Mas eu nesta, já agora, só para um atalho dessas obrigações, apesar de concorrerem, e é verdade, isto é um excelente negócio para os bancos, porque os bancos abrem uma conta a títulos, cobram ao cliente a comissão trimestral, cobram a comissão de subscrição, cobram a comissão de reembolso, cobram a comissão sobre os juros que a obrigação vai pagar, e o mais impressionante é que muitas pessoas que subscrevem não têm consciência da rentabilidade líquida. E literacia financeira continua a existir muito em Portugal. É um problema que continuamos... contas porque quando as pessoas estão a falar destes depósitos, estamos a falar de 4 mil euros, 5 mil euros, 10 mil euros. E quando se vê os juros do cupão que são pagos, lá está, com uma periodicidade que muitas vezes nem é anual. Eu confesso que não vi as emissões ainda. Mas, por exemplo, se for esse semestral, o cliente tem que pagar 2 vezes comissões por ano. E é um flat. O que significa que a rentabilidade vai por ali abaixo e o juro pode transformar-se facilmente em metade. Aliás, havia um estudo que para 2 mil euros de investimento era cerca de 1,5%. Precisamente. Mas só que nos panfletos as não pessoas veem 6%. Informações. Precisamente. Lá está, eu acho que as pessoas também deviam... E literacia financeira, apesar do Banco de Portugal aconselhar, dar muitas sugestões, tentou combater a literacia financeira e também... Mas às vezes a publicidade também... enganou-se. Pelo menos não diminuíram as letras pequeninas, já existem letras maiores das pessoas. Não diz os custos todos, diz que consulte o seu intermediário. Sim, mas os clientes aí têm que pedir... Têm que perguntar informações. Têm que pedir a rentabilidade final, pagando já todas essas. O problema é a tal iliteracia e muitas pessoas em terem medo de perguntar. Obrigada, senhores. Ficou por falar pela execução orçamental, mas devemos de falar isso na próxima semana. Obrigada pela presença neste Closing Bell. O problema não vai desaparecer. Pois não, podemos falar mais vezes. Muitas semanas para falar disso.